tinha lá. Boa noite. Nossa. Vai levar a mesa lá pro quarto. Aqui, galera, ó, tá todo mundo me ouvindo aí? Maravilha. Ok, olha só, para vocês ajudarem na parte da divulgação do seguinte, eu quero que vocês, aqui na parte do site da igreja, na hora que vocês acessarem aqui, CTF Piracicaba, tem a parte aqui da nossa igreja, e vocês cliquem aqui em nossa igreja, aí vocês desçam um pouquinho que vai ter aqui os encontros semanais. Então tem encontro de valmente, Soaking, Escola da Bíblia. Aí vocês cliquem aqui na Escola da Bíblia, tá bem? E vai abrir todas as informações aqui pertinentes à Escola da Bíblia. Tem aqui o link do Zoom, que está fixo, certo? Identificação e tal. E aí aqui na parte de baixo já vem os vídeos que a gente está colocando. Então a aula da terça-feira já está aqui. E aí a próxima aula de hoje eu também já vou disponibilizar aqui. Então, se porventura vocês perderem a aula e vocês quiserem dar uma retomada, enfim, ou até para material de estudo depois, eu vou deixar as gravações dos vídeos aqui nessa plataforma, e também aqui dessa plataforma ela já puxa o canal do YouTube da CTF aqui de Piracicaba, que também está armazenado no banco de dados lá. Então, depois, Vitor, se você puder, compartilha esse link aqui com a tua mãe, que ela me enviou uma mensagem no WhatsApp pedindo a aula passada. E aí eu falei que assim que eu tivesse disponibilizado isso aqui, eu avisaria. Então já está aqui, você pode até passar para ela. Fica mais fácil para ela poder entrar aqui. Então eu vou deixar tudo aqui bonitinho, ele vai entrar numa linha de sequência aqui. Maravilha? Então deixa eu já estar gravando a aula de hoje aqui. Fiquem à vontade aí, eu vou já silenciar o meu áudio aqui. Tá bom. Obrigado, Paulo. E vamos que vamos. Eu vi que o pessoal deve estar meio devagar hoje para acessar, mas boa noite para quem está aí. Gabi, Lucas, Marcos, Ivan, minha mãe está aí. Você pode orar para a gente começar, Vini? Posso. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, Senhor Deus. Obrigada por cada um que conseguiu conectar com a gente, que conseguiu estar presente, Senhor, nesse momento. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos e falando sobre o Senhor, aprendendo sobre o Senhor, sobre o Teu reino, sobre o Teu plano, Senhor Deus, para o fim dos tempos, Pai. Peço que o Senhor nos dê do Teu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo nos traga revelação, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, que essas palavras que a gente vai aprender hoje, isso tudo que a gente vai aprender hoje, Pai, que seja uma semente plantada nos nossos corações, para que a gente tenha os nossos olhos fitos, os nossos olhos firmes nesse dia do retorno do Rei, no retorno do nosso Rei. Peço mais uma vez que o Senhor, que Teu Espírito Santo esteja aqui com o Vitor, que tudo que a gente disser, Senhor, seja da Tua vontade, não da nossa cabeça, do que a gente quer falar, mas do que o Senhor quer trazer, Senhor, do que Teu Espírito Santo quer falar através de nós. Te dou graças no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado. Bom, recapitulando, a gente está se aprofundando então em Mateus, no sermão profético, principalmente, Mateus 24, mas a gente deu um panorama geral de Mateus 22 e 23. Relembrando Mateus 22, aquele último sermão de Jesus para o público geral, ele dá um panorama geral do reino, né? Ele dá um enquadramento, vamos dizer assim, do Evangelho do Reino. Ele se sintetiza dizendo é um rei, né, o pai preparando um casamento, um relacionamento de aliança, né, uma aliança eterna para o seu filho num reino. Né? Então esse é o resumo geral de Mateus 22. Não sei se vocês foram lá ler, principalmente nos 13 primeiros capítulos de Mateus 22.
Depois, Mateus 23, são os ais, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, ai de vocês. Então, são todas as condenações de Jesus em relação aos escribas e fariseus. Ele chega a falar... O que está acontecendo ali? O rosto tá tentando. Ok. Eu ia tocar lá. Eu pego aqui. Desculpa, gente. Então, Mateus 23 são todas aquelas condenações. Jesus fala para os escribas e fariseus, ele chega a falar para as pessoas, olha, façam o que eles estão falando para vocês, porque eles sentam no lugar de Moisés e eles têm conhecimento da lei, mas não façam o que eles fazem. E daí Jesus vai condenando tudo que os escribas e fariseus faziam naquela época, e principalmente a postura hipócrita deles, né, de pregar uma coisa, exigir uma coisa e fazer outra, né? Jesus chega a falar que eles se esforçam para converter uma pessoa, e quando convertiam uma pessoa, tornavam essa pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos. E aí entramos então no finalzinho de Mateus 23, tem aquelas últimas palavras de Jesus para Jerusalém, que revelam então a culpa de Jerusalém. Isso está aí no esboço de vocês, né? A culpa de Jerusalém, os desejos de Jesus. Então Jesus fala do Jerusalém que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Então isso é uma culpa que Jesus está lançando sobre a cidade de Jerusalém. Ele revela o desejo do coração dele por Jerusalém, né? Quando ele fala quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das asas como uma galinha junto aos seus filhotes. Daí ele profetiza a desolação futura de Jerusalém, a destruição do templo em Jerusalém. Ele fala de uma separação temporária, né, entre ele e a cidade, né? Então ele fala, você não vai mais me ver até que... Então uma separação temporária, né? Tem esse até que. E ele faz uma promessa da sua vinda, né, da sua volta, porque ele fala que vocês não vão me ver mais até que, ou seja, eles vão ver Jesus no futuro, vão ver Jesus no futuro, né? E isso é a esperança de Jerusalém, né? Quando eles disserem bendito que vem em nome do Senhor, né? Porque é isso que eles esperam também, né? E aí a gente entrou em Mateus 24, e a gente viu que nos primeiros versículos de Mateus 24, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, né? E essa pergunta são basicamente 3 perguntas em uma, né? Então os discípulos perguntam quando essas coisas vão acontecer, e qual é o sinal da sua vinda, e qual é o sinal do fim desse século, né? O fim do mundo. Então é importante a gente entender que o que provocou a pergunta foi o que Jesus falou no final de Mateus 23. Então foi isso que provocou a pergunta, principalmente porque Jesus falou no versículo 38 de Mateus 23 que a casa, né, o templo, seria abandonado, ou assolado, ou desolado, né? E Jesus estava fazendo ali uma referência direta ao livro de Daniel, às profecias de Daniel, e os discípulos entendendo, mas não plenamente, né? Aquilo despertou essa dúvida neles, né? Jesus está falando daquilo mesmo, e então quando que isso vai acontecer? É agora? É no futuro? E quais são os sinais desses acontecimentos, né? Então a gente precisa entender essa pergunta, porque isso aqui vai dar o embasamento, vamos dizer assim, para a gente entender também a resposta, né? E aí a gente aprendeu a dividir esse capítulo em alguns subtítulos, né, para a gente separar melhor e entender melhor. Então a gente colocou aí como Mateus 24, do versículo 1 ao 3, a gente classificaria como a pergunta, né? Qual foi a pergunta que foi feita? E aí no nosso último encontro, então, a gente falou de Mateus 24, a gente leu juntos do versículo 4 ao versículo 8. Então a gente está em Mateus 24, 8, ó, a gente já leu 8 versículos. A gente está em Mateus 24, 8, que são as dores de parto, né? Então esse pedaço de Mateus 24, 4 ao 8 são as dores de parto.
Certo? Então, esse é um pequeno resumo aí do que a gente falou no nosso último encontro. Tá? Então, a gente vai dar continuidade, pegando do versículo 5 e entendendo que... pegando do versículo 9 e entendendo que essa parte de Mateus, né, Mateus do versículo 4 até o versículo 31, ele é profecia direta, não tem necessidade de interpretação. O que o texto está falando é o que o texto quer dizer. Quando fala guerra, é guerra. Quando fala fome, é fome. Quando fala lua, é lua. Quando fala nação, é nação. Quando fala... né? E assim por diante. Então, é profecia direta, não tem necessidade de interpretação. Né? Então, vamos lá. Mateus 24:8, Jesus falou: todas essas coisas são o princípio das dores. Né? Ele falou antes, não é o fim ainda. No versículo 6 ele fala, não é o fim. E daí no versículo 8 ele fala que são só os princípios das dores. Então, agora, a partir do versículo 9, que começa inclusive com a palavra então, ou seja, a partir daqui, né, a gente pode entender que aquelas especulações de, talvez, será que Jesus está para voltar? Talvez está, talvez, né, né, dores de parto ainda, será que já está na hora? Então, né? E aí tem essa mudança, então, no versículo 9 para então, e a partir daí a gente começa a entender que definitivamente, quando a gente começar a ver essas coisas que Jesus vai escrever a partir do versículo 9, a sua vinda está próxima. Né? Então ele fala, então sereis entregue à tortura e vos matarão e sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. Eu vou ler esse pedaço inteiro e depois a gente entra nos pormenores, do versículo a versículo. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós vamos analisar esses 4 versículos agora, do versículo 4, do versículo 9, desculpa, ao 14. Então, como eu falei, muda o cenário de, talvez para agora, agora o negócio começou a apertar, agora a volta de Jesus está, de fato, às portas, vamos dizer assim, né? Então, esse então é muito importante a gente já começar a nossa análise nesse então, né? E é nesse versículo 9 que aparece pela primeira vez a palavra tribulação, né? Então sereis entregue à tortura, né? Essa tortura é a mesma palavra usada para tribulação, né? Então serão entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então a tribulação, o primeiro momento que aparece aí um sinal de tribulação é no versículo 9, né? Mas a gente precisa entender que a tribulação não é um conceito novo na Bíblia, né? É um conceito que já os discípulos naquela época eles já tinham isso como um conceito baseado inclusive no Antigo Testamento. A gente vê que depois em Atos 14, 22, Paulo Lucas na descrição nos escritos de Atos lá, ele fala que através da tribulação é que nós entramos no reino, né? Apocalipse 1:9, João em Apocalipse, na abertura de Apocalipse, ele fala, eu, João, vosso companheiro na tribulação. A gente vai ver depois Apocalipse 7, né, quando João vê aquela multidão vestida de branco, ele pergunta quem são essas pessoas que estão vestidas de branco, né, e a revelação que ele tem é esses são aqueles que vieram da grande tribulação, né, e a gente vai ver depois em Apocalipse 6, fala que quem são esses das vestes brancas em Apocalipse 7, né, ou seja, são os mártires da grande tribulação, né, as pessoas que morreram, né, como Jesus fala que vocês serão perseguidos e matarão vocês, né?
sereis entregues à tortura e vos matarão, né? Então, lá em Apocalipse 6, a gente vê isso acontecendo, né? E são esses os mártires que depois João vê a grande multidão vestida de branco, né? Então, esse conceito da tribulação não é um conceito novo. A gente mais para frente vai estudar algumas passagens em Jeremias, a gente vai ver o quão eminente é em Jeremias a questão da tribulação, né? Jeremias é um dos que mais fala sobre a aflição de Jacó, ou a angústia de Jacó, né? Que é como esse período da grande tribulação é conhecido, né? Como a aflição de Jacó, como a angústia de Jacó, como a tribulação de Jacó. Versículo 10. Não, antes da gente ir para o versículo 10, veja o que fala o versículo 9. Todas as nações, vocês serão entregues à tortura, vocês serão mortos e odiados por todas as nações. Então é incrível a gente parar para ver que não vai ter nenhum grupo étnico que não vá odiar o crente, né, nesse tempo, né, que não vai perseguir o crente nesse tempo. Versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Veja de novo aí a palavra muitos. Tá? Muitos vão abandonar a fé, muitos vão trair. Então, a gente vai ter muita traição dentro do corpo de Cristo, de pessoas que vão abandonar a fé. E muitos vão odiar uns aos outros. Então, o aumento do ódio, da traição e da perseguição vai ser muito grande nesse tempo. Versículo 11. Também surgirão muitos falsos profetas. Na nossa aula passada, a gente comentou sobre falso profeta. E a gente viu que falso profeta não é alguém que vai ser tão absurdo da gente ouvir que a gente já vai identificar e falar, não, esse é um falso profeta. Tanto que fala que muitos vão ser enganados. Então, quem são esses falsos profetas? São pessoas que, do nosso ponto de vista, vão estar dentro das igrejas e vão usar a palavra para trazer mensagens ou até mesmo citar a palavra em um contexto totalmente inadequado para aquele período, né? E tanto que Paulo fala mais para frente, né? Vamos dizer paz e segurança, né? Citando também textos do Antigo Testamento, né? E enquanto vem a desolação, né? Então, muitos falsos profetas que vão enganar muito. Então, muito ensino falso, levando muitos ao engano. E aqui é importante a gente conectar esse versículo ao aviso que Jesus dá no versículo 4, quando ele fala, cuidado para que ninguém vos engane. Então, o versículo 11, quando ele fala, muitos falsos profetas enganarão a muitos, lembra que ele falou, cuidado para que ninguém te engane. Não é? Você acha que vale a pena citar aquele exemplo do Nicolai de hoje ou entra muito nos pormenores? Do falso profeta em Jeremias? Jeremias 29. Podemos ir lá rapidão. Jeremias 29, para vocês terem uma ideia, né? Um dos falsos profetas. Um exemplo, né, de falso profeta. Não, Jeremias. Jeremias 29 mostra um dos falsos profetas que profetizavam o contrário do que Jeremias vinha falando naquele tempo. Na verdade, a gente vai entrar nesses assuntos mais pra frente. A gente estava assistindo uma aula sobre isso e aí eu fiquei bem... Para mim foi como se mostrasse um quadro bem feito, assim, bem exemplificado. Esse exemplo que o Victor vai dar a respeito de falso profeta nesses dias. Jeremias 29, 31, o Senhor fala assim, mas manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, que é o Nelamita, que era um dos falsos profetas naquele tempo. Porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado,
e vos fez confiar em mentiras. Então a gente interpreta esse texto de Mateus com base nisso também, olhando para pessoas que vão profetizar e que vão falar coisas que não vieram da boca de Deus, né? Que não foi Deus que enviou. Da mesma forma que ele está falando aqui de Semeias. Ele profetizou para vocês, mas eu não enviei. E ele fez vocês confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semeias, o Melanita, a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite nesse povo, entre este povo. E daí vem as combinações do Senhor. Né? Porque pregou rebeldia contra o Senhor. Ou seja, qualquer coisa que naquele tempo não for aquilo que o Senhor tem para aquele momento, né, é como se a gente estivesse pregando rebeldia contra o Senhor, porque a gente vai estar se posicionando contra aquilo que o Senhor vai estar fazendo naqueles dias. Né? Jeremias mesmo, 30, depois do 34, a gente vai estudar isso mais para frente, mas fala muitas vezes o Senhor fala, eu levantei, eu trouxe o juízo, eu causei a desolação em Israel. Então ele vai usar a figura do anticristo, mas ele vai mover, assim como ele muitas vezes usou na história do Êxodo, ele endureceu o coração de Faraó várias vezes para que o propósito fosse cumprido, né? Para que o juízo viesse sobre Israel na medida certa e para que o nome dele fosse exaltado, né? Então é importante ter isso em mente. Assim, esses falsos profetas não são pessoas que vão pegar Jesus é o Buda, entendeu? Não, e nesse caso de Jeremias, ele não estava falando, o contexto é que Deus deu uma palavra para Jeremias de que o povo ia ficar muito tempo no exílio da Babilônia. E 70 anos, especificamente. Exatamente. E ele estava profetizando libertação. Ele estava falando... Não, que isso? Aliás, esse profeta, ele era tido como o que a gente chamaria de um Zionist. Eu não sei nem como falar isso em português. Zionista. Porque ele pregava a favor. Era mais fácil acreditar no que ele estava falando do que o que Jeremias estava falando. Porque Jeremias estava falando que o povo ia ficar cativo 70 anos e ele estava pregando libertação. Ele estava falando, não, o povo vai ser liberto, o Senhor vai quebrar o jugo, o Senhor vai trazer de volta em menos tempo. Mas aquilo não era de Deus. Né? Então, a gente precisa estar muito atento, porque senão não seria engano. Né? Essa é a grande verdade. Se não fosse... Se fosse uma mentira absurda, não seria engano, né? Não causaria o engano de muitos. Né? A palavra fala que muitos serão enganados. Né? Então a gente precisa estar muito atento. E é por isso que eu falei na aula passada também, que assim como os discípulos eles foram perguntar em particular e querer saber mais e querer se aprofundar naquilo, a gente também tem que desenvolver essa característica, né? De buscar por nós mesmos, assim. Então, o que a gente tem ouvido e aprendido, vamos lá, depois vamos ler Mateus 24 e vamos tentar entender a gente mesmo. Não vamos comprar o que a gente está ouvindo todo mundo falar ou uma ou duas pessoas falar. Muito bem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse é o 12. Então, vai haver uma multiplicação da maldade ou a multiplicação da iniquidade, do pecado, e o amor de muitos vai esfriar naquele tempo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aí é importante a gente entender que essa palavra salvo aqui no versículo 13 não é salvo de salvação, de salvação eterna. Não é isso. É salvo de ser salvo mesmo, de não morrer. De não, segurança, né? Segurança também não é palavra. Mas salvo, ser livre, né? Será livre. Então, e aí até tem um amigo nosso que ele gosta de dizer nessa frase que quando fala quem perseverar, que ele crê que está totalmente conectado ao versículo 12, que fala que o amor de muitos esfriaria, mas quem perseverar, ele crê que é esse perseverar em amor naqueles dias. Né? Você consegue puxar? Acho que eu fiquei mensagem. Consigo.
Então, aquele que perseverar em amor será salvo. Tinha mensagem, né? Talvez no seu privado. Pessoal, vocês mandarem mensagem, não mande como privado, porque Tá no celular lá, não dá pra ver. eu preciso ver ela no aberto, porque a gente está com 2 usuários aqui. Então, eu preciso ver nessa câmera aqui a mensagem. Então, vocês mandarem como privado, vai vir no celular. Eu consegui ler que era o Lucas, mas não sei o que você escreveu. Pode mandar aberto aí, não fiquem com receio, não. Vamos que vamos. Esse é um ponto importante. Não fiquem guardando dúvida, não. Tá? Talvez a gente deixe um espaço no fim para perguntas. Vamos ver como que vai ser aqui o tempo. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que você grifasse essa palavra perseverar. Né? Jesus não está pregando aqui um evangelho do escape, né? Ele não está pregando uma teologia do escape, uma teologia do livramento, mas ele está pregando aqui o evangelho da perseverança, o evangelho de você se manter firme, né? Em perseverança até o fim. Então, é uma grande diferença que não existe no ensino de Jesus, não existe uma esperança de escape. O que existe é um comando para que a gente persevere, né? Uma orientação para que a gente persevere. Né? E por que a gente está falando isso? A gente vai tentar discutir ainda hoje sobre a questão do arrebatamento. Muita gente fala que o arrebatamento é antes da tribulação. Mas em momento algum até agora a gente ouviu falar em arrebatamento ou falar em escape. Né? Tudo isso está acontecendo, né? Jesus falou que tudo isso está acontecendo e não teve arrebatamento, não teve escape, não teve nada. Então vamos entender isso e olha o que Jesus está falando, né? Quem perseverar até o fim, a esse será salvo. Né? Então não tem essa, quem for obediente à Bíblia vai ser arrebatado e não vai passar pela tribulação. Não é isso que está dizendo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações e então virá ao fim. Você pode marcar aí nas suas anotações que aqui são os 4 M's dessa mensagem. Só nesse versículo. A gente tem nesse versículo um mandato de Jesus, a gente tem nesse versículo uma mensagem, a gente tem nesse versículo uma missão e a gente tem aqui também um motivo. Então, qual é o mandato? Qual é a ordem que Jesus está nos dando? Né? É a grande comissão, é aquilo que a gente conhece como a grande comissão, pregar o evangelho a todas as nações, pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Então, esse seria o mandato. Qual é a mensagem? A mensagem é o evangelho, certo? Pregar, então, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Então, a mensagem é o evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino. Que reino? Né? Reino de Israel. Então, pregar o evangelho do reino, que aliás, o reino de Israel é o reino de Deus, né? Todos já claro. Então, pregar o evangelho do reino, e por isso que a gente quis, antes, né, de acontecer esses eventos que a gente tem acompanhado agora, a nossa ideia inicial era trabalhar bastante na questão do evangelho do reino, entender a aliança eterna, entender quem é esse rei e como que funciona esse reino desse rei, né? Mas é esse evangelho, né? E aí é interessante a gente entender que assim, não existe 2 evangelhos, não existe 3 evangelhos, né? Existe um evangelho só, e esse é o evangelho. Né? Tem muita gente que costuma dizer, não, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da graça, é o evangelho do perdão, é o evangelho do amor. Fragmentar o evangelho. O evangelho é um evangelho só. Ele tem prosperidade? Tem. Ele tem graça? Tem. Ele tem amor? Tem. Mas é o evangelho só e o evangelho do reino. Né? Esse é o evangelho. Né? E depois, se vocês quiserem, eu acho que o Ângelo tem alguns vídeos que ele tratou muito só desse assunto, assim, porque ele viu que tinha muita gente que tinha dúvida sobre isso. O que é o evangelho? Né? Porque a gente cresceu nas igrejas ouvindo muito isso. Aquele segmento fala do evangelho da prosperidade. Né? Tinha um monte de preconceito com os irmãos da prosperidade. Aí tem os irmãos da graça, né? Aí tem um monte de preconceito com os irmãos da graça.
Aí tem os irmãos da, sei lá, enfim, né? Mas o evangelho é um só, né? Então essa é a mensagem. Então, mandato, mensagem, a missão, qual é a missão? A missão é pregar isso para o mundo inteiro, né? Essa é a missão. A missão são todas as nações. E qual é o motivo? E o último M é o motivo, né? Que qual é o motivo, então, para a gente fazer isso, para a gente cumprir essa comissão? O motivo é que quando isso acontecer, virá o fim. Então, tem motivo melhor para isso do que a gente saber que quando isso acontecer, é quando esse século vai ser consumado e a gente vai entrar no período do reino milenar do Senhor e a gente vai estar na eternidade com Ele depois desses 1000 anos. Então, esse é o principal motivo. Então, só nesse versículo 14 aí a gente poderia gastar mais tempo, mas vamos seguir. Eu queria terminar Mateus 24 hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir isso. Bom, aí o cerco vai apertar. Vamos ler o texto, versículo por versículo. Mas a questão aqui é o seguinte. A partir dessa sessão que a gente vai começar agora, a gente poderia classificar como... Qual foi o título que eu pus aqui? O início, a intensificação e o fim da grande tribulação. Então, essa é a nossa próxima sessão. Então, a primeira sessão que a gente teve foram as dores de parto. Aí agora, do versículo 8 ao versículo 14, a gente está falando de pressões sociais, né? São aumento das pressões sociais ali, a perseguição, traição, ódio, falsos profetas. Então, as pressões sociais vão aumentar. E agora a gente vai começar a falar da grande tribulação. E... Peraí, você já leu, não interrompe não a linha do raciocínio. E agora a gente vai começar da grande tribulação e a gente vai poder dividir até essa sessão em 3. A gente pode dividir ela no início da grande tribulação, né, a intensificação da grande tribulação e o fim da grande tribulação. Então são agora uma sequência grande aí de até o versículo 31 que vai estar falando sobre a grande tribulação. Vamos lá, pergunta. Então, tem que combinar algumas coisas. Como que é? Lê ali para mim que eu tô cego. Que tem que combinar algumas coisas para que venha o fim. Israel tem que clamar bendito que vem em nome do Senhor, para Jesus, e também o evangelho chegar em todas as nações. Essa é uma ótima pergunta, Lucas, porque eu acho que muita gente tem dúvida aí nesse ponto. Então, creio que não. À medida que a gente for falando desses versículos agora da grande tribulação, a gente vai entender, eu vou tentar explicar o porquê que a gente acredita que não. Mas, na verdade, não e sim. A resposta seria sim, não e sim ao mesmo tempo. Por quê? A gente crê que tanto o evangelho alcançar todas as nações, quanto Israel dizer bendito que vem no nome do Senhor, isso vai acontecer em contexto à grande tribulação. Isso vai acontecer junto com a grande tribulação. Agora, para que Jesus volte, sim. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, então vamos lá. Versículo 15. Quando virdes, agora esse versículo é chave. Quando virdes no lugar santo. Onde é o lugar santo, gente? A gente falou isso já, hein? No templo. Né? Então tem que ter um templo. Quando vocês virem no lugar santo, a abominação assoladora. Já ouviu falar esse nome? A abominação assoladora, abominável da desolação. A abominação que assola e outros termos, mas tudo para dizer a mesma coisa. Da qual falou o profeta Daniel. E olha o que Jesus fala, quem lê, entenda. Eu acho o máximo quando Jesus fala isso. Quem lê, entenda. Ou seja, se você já leu Daniel, você vai saber do que eu estou falando. Se você nunca leu Daniel, vai ler, se quiser entender. Né? Quem lê, entende. Ou seja, a gente precisa ler Daniel e a gente vai
depois que a gente terminar Mateus, vai ser nosso próximo livro, vai ser Daniel. Então Jesus fala, quando vocês virem a abominação assoladora no templo, conforme o profeta Daniel falou, então, aí, meu querido, começa a grande tribulação, entra em cenário, e aí a gente vai ver os juízos começando a acontecer e a gente vai estar inserido nesse cenário, e a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse cenário também. Então, tá lá. Então, os que estiverem na Judéia, onde que é a Judéia? Jerusalém, especificamente. Fujam para os montes. Tá? Então, também existe muita especulação aqui em relação a isso. A gente precisa entender uma coisa muito importante, assim, quando a gente está estudando a palavra. Tem muita coisa que é especulação e muita coisa que é a palavra dizendo. A gente não pode confundir essas duas coisas. Então, por exemplo, o momento exato do arrebatamento, ou quanto tempo vai durar, isso é especulação. Agora, o arrebatamento depois da tribulação, não, isso aí já é heresia, não, entendeu? Porque não está na palavra. Então, a gente precisa aprender a discernir o que é especulação do que é fato, né? Existe uma especulação aqui de que a fuga para os montes é para a região da Jordânia, o que faz muito sentido, porque quando a gente lê em Daniel o que é a Jordânia hoje, faz muito sentido porque quando a gente lê em Daniel 11, lá no versículo 41, a gente vai ver que aquela região da Jordânia é uma região onde vai estar segura naquele tempo, né? Então, é como se Deus estivesse levando o povo dele para uma região onde não vai ser atingida pela desolação do anticristo, né? Pela ação do anticristo, né? A gente vê muito da ação do anticristo contra o Egito, a gente vê que ele vem do norte, então a região da Turquia, da Síria hoje, então toda essa parte vai estar turbulenta, mas Jesus fala, foge para os montes, né? Fuja para os montes. E isso é literal, gente. Isso não é, vai orar no monte. Não é isso que está dizendo o texto. Jesus está dizendo, foge para o monte. O que também reforça o fato de que, daquele entendimento da perseverança, né? Então, a gente precisa entender esse contexto também, tá? Então, aqueles que estiverem em Jerusalém, fujam para o monte, porque o bicho vai pegar em Jerusalém. É isso que Jesus está falando. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia. Gente, já é difícil passear no shopping se você está grávida de 7 meses, aqui igual a Stephanie. Imagina fugir, né? Já é difícil ir para a igreja de carro, com ar-condicionado, com 3 crianças ali, com a bebezinha amamentando. Quando a gente está indo, né, num carro gostoso, confortável, ar-condicionado, imagina fugir com criança de colo, criança amamentando, né? Então, o que Jesus está falando aqui é que esses eventos, né, eles vão impactar todas as pessoas, todos os níveis sociais, todos os níveis todas as idades, né? Homem, mulher, grávida, criancinha, bebezinho, todo mundo vai ser impactado por esses eventos que vão acontecer, né? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa importante, você me fala. 20. Esse versículo aqui, eu sei que o Lucas vai fazer pergunta nele. Só antes da gente dar sequência, vamos voltar ali no versículo 15. Que Jesus começa o versículo 15 falando, quando vocês virem a abominação assoladora. Vocês lembram da pergunta que foi feita? Qual era a pergunta? A pergunta era, quando essas coisas vão acontecer? Jesus está falando, essas coisas vão acontecer quando você vir
a abominação assoladora acontecendo no templo. Então, o que dá para a gente falar aqui é que, eu até fiz uma anotação aqui, ninguém sabe o dia nem a hora até que a gente vai saber. É mais ou menos isso. Né? Ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus, até que a gente saiba quando as coisas vão acontecer. E a gente vai ver o porquê. Assim, a gente tem vários textos na palavra que dão dias exatos das coisas. Né? E por que Jesus encorajaria, a gente já falou sobre isso, né? Encorajaria a ignorância quando ele está dando informações exatas e precisas de algumas coisas. Então, como eu falei, tem coisas que são especulação, tem coisas que são precisas. Né? Por exemplo, quando a gente vê a abominação assoladora no templo, a gente pode começar a contar 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Né? Então, assim, viu a desolação assoladora acontecer no templo, meu querido? Stopwatch. 3 anos e meio para volta de Jesus. Não sei se ficou uma coisa clara para as pessoas, mas que isso daqui está se referindo a acontecimentos em Israel. Como, por exemplo, fuga para o monte. Você não precisa fugir para o monte aí no Brasil. É mais ou menos isso que a Stephanie está falando. Agora, a perseguição vai acontecer em todo lugar? Vai acontecer em todo lugar. A gente vai ser impactado em todo lugar? Vai ser impactado em todo lugar. Mas qual é o epicentro dessa história? Né? É uma história focada em Jerusalém, é uma história focada em Israel. O epicentro disso é Jerusalém. O anticristo não vai atacar nenhum outro lugar. Ele vai atacar Jerusalém. Então, a gente vai ser impactado em todo lugar do mundo? Vai, porque o seu posicionamento vai importar. Né? Vai importar qual é o seu posicionamento naqueles dias. Até porque nos versos anteriores a gente viu as pressões sociais, né, que o Dalton chama de pressões sociais, que são as traições, e tudo que a gente leu ali no verso 7. Então, com certeza a gente vai fazer parte disso, mas essas questões bem específicas, como o templo e a fuga para o monte, são... E Jesus está falando especificamente para Israel. Exato. Então, por exemplo, falei 1.260 dias, ninguém se manifestou, ninguém perguntou, né? 42 meses, 3 anos e meio. Então, você pode ver, eu vou depois dar várias referências disso para vocês, mas uma delas está em Apocalipse 11, no versículo 3. E aqui está falando das profecias. Apocalipse, na verdade, Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto e foi preparada um lugar por Deus no deserto que vai tomar conta dela por 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, tem várias passagens que depois eu vou passar para vocês. Né? Mas em Daniel mesmo, a gente tem números bem assertivos. Assim. A gente vai depois conversar sobre as 70 semanas de Daniel, tentar entender esses assuntos. A gente vai ver que no começo é difícil, mas depois fica mais difícil. Brincadeira. É difícil no começo, depois começa a entender. Aí você acha que você não está entendendo nada? Aí você acha que você não está entendendo nada. Mas vamos lá, vamos continuar então. Orai. Eu falei que o Lucas ia começar a fazer pergunta agora, né? Vocês vão entender por quê. Mas antes de eu deixar o Lucas fazer pergunta... Ele já está fazendo. Ele está perguntando se a mulher, no caso, é Israel. A mulher de Apocalipse. A mulher é Israel. Tem vários textos na palavra, inclusive Jesus, quando ele faz referência a dores de parto, né, essas coisas. Então, tem vários textos na palavra que mostram a mulher como essa figura de Israel. Né? A gente precisa entender, quando usa figura, quem é a figura, né? Por exemplo, tem um texto de Apocalipse que fala que é uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dela, com uma coroa de 12 estrelas.
quando que você vê essa cena, Essa né? figura, né? Lua, sol, 12 estrelas, né? Lembram do sonho de José, né? Que ele sonhou que a lua, que o sol e 11 estrelas, porque ele era 11 estrelas, baixavam diante dele. Então, essas coisas assim são... quando aparece figura na Bíblia, a Bíblia é clara que é figura. Daí você tem que procurar onde está essa figura e entender isso também. Só que eu ia deixar passar uma coisa importante, né? Jesus fala, fujam para os montes, né? E quando eles fugirem ali para aquela área, é uma área da atual Jordânia ali, é uma área deserta, né? na montanha, e tem vários textos na palavra que falam sobre esse lugar no deserto que o Senhor preparou para Israel. Então, em Apocalipse 12, por exemplo, que é esse texto que eu estava lendo, é um lugar que Deus preparou para cuidar do povo, né? Apocalipse 12, não lembro o versículo agora. Aqui. Porque voaste até o deserto, ao seu lugar, aí será sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está referindo-se aqui também a Daniel, né? Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e metade de tempo, meio ano. Oséias, eu gosto muito desse texto de Oséias. Oséias 2. Oséias 2, versículo... Não é 16, mas é Oséias 2. 16, eu não sei se a Bíblia aqui tem me enganado. Porque ela é diferente. Aqui está no 16, mas aqui não está. Desposar-te-ei, está no versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, benignidade, misericórdia. Vendo o que dá ler a Bíblia nessas Bíblias hebraicas, Lucas? É que os versículos são Os diferentes. versículos não encaixam. Mas fala, eu prepararei um lugar para ela, eu vou trazê-la para o deserto e falarei ao seu coração. Né? Então, o livro de Oséias mostra muito essa figura assim, do casamento, né? do casamento de Deus com Israel. Né? Então, ele fala que no deserto ele vai tratar o coração de Israel no deserto. Então, quando Jesus fala, fuja para o deserto, né, é para lá que eles estão indo, né? Fujam para os montes, é para esse lugar de tratamento, né? Para esse lugar onde o Senhor vai cuidar de Israel e tratar de Israel. E uma outra coisa importante de a gente trazer em mente, no versículo 14, em Oséias 2,14. Fala, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É importante a gente lembrar um contexto que eu já falei meio por cima aqui, que é o contexto do Êxodo, porque os eventos do fim dos tempos, né, tem vários textos na palavra que vai falar que esses eventos são eventos como nunca aconteceu antes, né, como nunca na história aconteceu e jamais terá novamente. Então, se a gente comparar o que de mais absurdo, né, o que de mais grandioso aconteceu em termos de perseguição, de opressão e de manifestação das maravilhas de Deus, foi o Êxodo. Né? Então a gente entende que esse período do fim dos tempos é o novo Êxodo. Jeremias fala que eles já não mais se lembrarão do Êxodo quando isso acontecer. Né? E isso vai ofuscar completamente o que aconteceu no Êxodo. Né? Então, é um novo Êxodo que os profetas falaram constantemente no Antigo Testamento. Né? Isso aqui, é esse o cenário que está se estabelecendo aqui, né? de um Êxodo maior do que o que aconteceu anteriormente. Inclusive, por isso também que quando a gente
falou lá daquela pergunta, mas então vai acontecer o testemunho para todas as nações, o evangelho ser pregado para todas as nações, para daí vir o fim. A gente então não crê que aliás, é um dado interessante para vocês que eu estava olhando aqui hoje, 29% da população mundial, né, da população global, isso é uma pessoa a cada 4 nunca ouviram falar do evangelho. Uma pessoa a cada 4 não tem acesso ao evangelho. Então, às vezes a gente olha para esses dados e fala, não, tá longe de Jesus voltar, tá muito longe de Jesus voltar, não vai ser na minha geração, deixa eu ficar aqui tranquilo, assistindo Netflix e comendo pipoca durante o período da quarentena, entendeu? Mas a verdade é que, não devia falar a verdade aqui, né? Mas o que a gente entende é que, devido aos eventos da grande tribulação, quando eu respondi aquela pergunta falando que é uma coisa que vai acontecer em função da outra, ou que vai acontecer em contexto da outra, traz a história do Êxodo em cenário, né? Pensa quando Moisés e Arão iam lá diante de Faraó e falavam, vai acontecer isso. No outro dia acontecia, a água de todos os seus rios vai ser transformada em sangue. No outro dia lá acontecia. Imagina o tanto de gente que testemunhava aquilo e falava, opa, peraí, esse Deus aí é um Deus de verdade mesmo. Pensa quanta gente, todas as pragas que Moisés anunciou, e elas foram acontecendo na sequência que anunciou, né? Então, a gente crê que a gente vai ser essas vozes proféticas de Moisés e Arão naqueles dias. A gente vai ser essas pessoas que, se a gente estiver preparado, a gente vai poder falar, agora vai acontecer isso. E quando a gente falar, agora vai acontecer isso, isso acontecer, pensa quantas pessoas vão falar, esse Deus é o Deus de verdade, esse Deus é um Deus verdadeiro. Então, se isso aconteceu, é porque esse Deus é Deus mesmo. Né? Então, a gente pensa que esses eventos, né, dessa crise, dessa grande tribulação como nunca teve antes, é no meio desse contexto que o evangelho vai alcançar todas as nações. É no meio desse contexto que todo mundo vai saber quem é Deus, né? E vai poder ter uma decisão justa, né? A gente não crê que Deus está esperando, então, o anjinho tem um anjo lá com checklist, né? Falando, o fulaninho lá na tribo do Yukon, no Canadá, o evangelho chegou lá? Chegou. Só faltava esse Jesus, pode voltar. Né? Então, não é dessa forma que a gente pensa quando a gente lê esses trechos, né? Então, vamos lá. A pergunta do Lucas. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Você está acompanhando? Uhum. Tá. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Bom, eu não quero estar no deserto, na montanha, no inverno, gente. No inverno, naquela região, é inverno. Não é inverno aí no Brasil, não, que é 10 graus, não. É frio mesmo. Né? Agora, por que nem no sábado? O que acontece no sábado em Jerusalém, em Israel? Se você é judeu ortodoxo, principalmente. No sábado, você não trabalha, você não faz nada. Eu trabalhei num hotel que a gente fechava o hotel para um evento de Páscoa de judeus ortodoxos. As camareiras tinham que até cortar papel higiênico para eles. Né? Então, nem entrar no carro para ir para algum lugar, eles entram no sábado, porque o sábado é o dia de descanso. Então, o que vai acontecer no sábado? Se isso acontecer no sábado, será que o judeu ortodoxo vai fugir? Né? Ou será que ele vai estar respeitando o Shabat? Né? Então, orai para que não seja no sábado. E se Jesus falou isso aqui, dá para a gente chutar que pode até ser que vá ser no sábado. Né? Mas é nesse contexto que a gente entende. Né? Orai para que não seja no sábado. De novo, é um evento centrado em Jerusalém. Não tem como a gente tirar isso do contexto. Hoje a gente está ouvindo uma aula do Nicolai. Ele fala que a hermenêutica dele é muito simples, né? Ou seja, a forma como ele aborda a palavra.
um versículo ou um texto ele pode dizer mais do que ele está realmente dizendo, mas nunca menos, né? Então, você pode aplicar uma profecia para a sua vida pessoal? Pode. Mas ela foi escrita para você? Não. Então, você não pode falar que não, é para a igreja, não é para Israel, é para não sei quem. Não. É centrado em Jerusalém isso que está acontecendo, né? Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. Porque se for no sábado, o que vai acontecer, né? Quem vai fugir, quem não vai. A gente já está com o horário em cima aí, né? Tá. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então pensa nas tribulações grandes que aconteceram. O êxodo foi grande? Foi. Os exílios foram grandes? Foram. A opressão assíria foi grande, o exílio babilônico foi grande. A perseguição do Império Romano foi grande? Foi. O Holocausto foi grande? Foi. O que Jesus está falando é assim, fichinha, tá? Fichinha perto do que vai acontecer naqueles dias. Então, haverá uma tribulação muito grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Vamos seguir mais meia hora igual a aula passada ou vamos ter que cortar agora? Dê um joinha se é para seguir. Joinha, joinha, joinhas. Ok, vamos seguir então. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém sairia vivo dessa. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, de novo, a figura de falsos messias e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, não é Henrique Cristo, né? Cantando de novo, que né? Não é alguém falando que Buda é o Messias, né? Não. É um engano mesmo aqui, perigoso. Né? A palavra fala que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Para que será? Para nos preparar. Né? No versículo 26, portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Eu tenho algumas... como fala pelo que eu falei? Opiniões, aqui, teorias. Pensamentos. Tem algumas especulações, essa é a palavra que eu queria procurar aqui para esse versículo, né, quando ele fala no deserto ou na casa. Mas aí eu vou guardar minhas especulações para outro ponto. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Grifa a palavra vinda aí. E aí vai lá no versículo 3 e lembra da pergunta. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal será da sua vinda. Né? Amarildo, eu vi que tem uma pergunta aí, eu já vou abrir para a pergunta. Que sinal será da tua vinda? E daí ele está falando aqui, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tem muita gente que fala que, tá vendo, vai ser a vinda do Filho do Homem, vai ser um piscar de olhos, vai ser igual um relâmpago, rápido. Não está falando rápido como relâmpago, está falando assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, né, não é rápido. Está falando do campo de visão do relâmpago, vamos falar. Né? Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se juntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Sol é sol. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Ou seja, está preparando o palco para o show de luzes que vai acontecer.
né? O sol não vai escurecer, a lua não vai dar luz, as estrelas não vão estar lá, os poderes do céu vão ser abalados, ou seja, preparação do palco para o show de luzes que vai acontecer na volta de Jesus. Então, ou seja, aqui é o fim da grande tribulação. Por quê? Porque então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lembra da pergunta? Qual o sinal da sua vinda? O sinal da minha vinda, Jesus está respondendo, o sinal da minha vinda é a minha vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. Rapidamente, se a gente for lá em Daniel 7, vocês vão ver que isso é uma citação de Daniel 7. Aliás, toda vez que Jesus fala assim será a vinda, respondendo a pergunta quando será a sua vinda, ele liga essa vinda com a vinda do Filho do Homem. E Jesus é retratado como Filho do Homem em Daniel 7. Né? Então, a todo instante, Jesus está fazendo referência ao livro de Daniel. E só um ponto curioso aí para vocês, Daniel é o livro que Jesus mais citou na vida dele na Terra, né? No ministério dele na Terra. Ele citou o livro de Daniel 78 vezes. Né? Ao longo, se a gente lê os 4 evangelhos, todos os ensinamentos de Jesus, ele citou Daniel 78 vezes. E só aqui nesse capítulo, ele usa a palavra vinda para responder os discípulos quando será o sinal da sua vinda. Ele usa essa palavra 3 vezes. E nas 3 vezes ele fala vinda do Filho do Homem. Ele não fala a minha vinda, ele fala vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está constantemente trazendo a atenção dos discípulos ao livro de Daniel. Então, assim, esse é o sinal da vinda do Filho do Homem. Né? O sinal da vinda do Filho do Homem é ele aparecendo. Né? Então, respondendo a pergunta, qual é o sinal da sua vinda? O sinal da minha vinda é a minha vinda. Qual versículo estamos agora? Versículo 13. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. Nações da terra, essa palavra nações é a palavra tribos da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Citação, cópia fiel de Daniel 7. Anota aí para você ler depois Daniel 7. Versículo 31. Então, aqui no versículo 30, a gente pode dizer que encerra, vamos dizer assim, a parte da grande tribulação. Né? Então, a gente teve o início da grande tribulação, a intensificação da grande tribulação, e o fim da grande tribulação é quando esse abalo cósmico, vamos dizer assim, né? As coisas celestiais vão ser abaladas, né? O céu, a gente vai ver o sol, a lua, as estrelas, né? Esse abalo cósmico, vamos dizer assim, preparando a vinda de Jesus, né? O sinal da vinda de Jesus, que é a própria vinda dele. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais se unirão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quando a gente lê essa palavra reunirão, é essa palavra que a gente usa como arrebatamento. Não sei se você sabe, mas a palavra arrebatamento não existe na Bíblia. Né? Não existe a palavra arrebatamento na Bíblia. Existe a palavra reunião, existe a palavra ajuntamento, né? Mas não existe a palavra arrebatamento na Bíblia. Então, assim, por que não existe a palavra arrebatamento na Bíblia? Não existe o conceito do arrebatamento? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que aqui fala, então, ou seja, depois da grande tribulação, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui é o momento do arrebatamento.
depois da grande tribulação. Tá? E aí a gente vai ver que essa palavra, né, ou esse conceito, ele só é tratado em mais 3 textos na Bíblia. Então, na verdade, são 4 ao todo. Né? Um deles é aqui, depois a gente vai ver isso em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, Paulo falando, e em 1 Coríntios, Paulo falando. Vamos lá para a gente ver esses textos, só porque eu sei que isso é um assunto polêmico que muita gente tem dúvida. E aí, dá uma olhada ali que o Amarildo estava fazendo pergunta, para a gente manter track. Mas vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, rapidão, só para a gente ler esses textos e ver como que eles são tratados sobre o arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2, fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nosso arrebatamento com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, grifa aí, isso não acontecerá, o que não acontecerá? O arrebatamento, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Ou seja, sem que seja revelado o anticristo, não vai ter o arrebatamento. O qual se levanta contra tudo e contra todos que objeto não, tentando como se fosse o próprio Deus. E aí aqui nesse versículo 4, Paulo faz menção da abominação desoladora que vai ser causada no templo. Tá? Então esse é um dos textos para falar do arrebatamento, mais uma vez, depois do anticristo, né? Depois da grande tribulação. 1 Coríntios 15. Eu marquei o versículo agora, será que eu vou achar rapidão? Eu acho que é nesse texto aqui que fala, a partir de 50, 15 e 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que nos digo um mistério: nem todos os que dormimos, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Muita gente fala, tá vendo? Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. Não, a gente vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. É isso que a palavra está falando. Não está falando que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. Está falando que a gente vai ser transformado num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E aí, em algum momento aqui, eu acho que era, mas... E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte pela sua vitória. 15, 51, 52. Não, era para ser antes, mas... que eu acho que era aquele texto que falava que nós não antecederemos a primícia dos que dormem, vai estar por aqui, mais ou menos no versículo 20. Depois eu acho exatamente aqui para falar para vocês, mas é em 1 Coríntios 15. Mas foi bom que eu li esse do piscar de olhos também, porque muita gente tem dúvida em relação a esse versículo, né? Jesus vai voltar no piscar de olhos. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses agora, quer dizer, 4. Na verdade é no 4 e 5, tá? Mas aqui é aquele texto que fala abre aqui nessa Bíblia que vai estar marcado aqui.
Mas aqui em 1 Tessalonicenses 4 e 5, é o que fala que da sequência, né, da ressurreição. Né? Se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15 de Tessalonicenses 4. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seremos reunidos juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. 1 Coríntios 15. Mas aqui é também. E esse texto é muito importante também. Já ouviu falar, o Senhor, Jesus vai voltar como um ladrão. Lembra dessa parte? Jesus vai voltar como ladrão na noite. Então vamos ler isso daqui para esclarecer também. Capítulo 5. De 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês já sabem. Pois vós mesmos estáis inteirados, aqui, ó, Paulo já está falando aqui, não precisava nem ter falado. Porque vocês mesmos já estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Opa, mas peraí, você falou que não era como ladrão? Vamos continuar lendo, irmão, porque se a gente parar aqui, a gente vai falar que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, o dia do Senhor vem como ladrão na noite, na escuridão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, o dia do Senhor vem como ladrão para quem não está no Senhor. Então, se o dia do Senhor te apanhar como ladrão, é porque você não estava no Senhor, meu filho. O dia do Senhor vai vir como ladrão para quem não está preparado no Senhor. Né? Versículo 4 é claro em relação a isso. Vós, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia venha como ladrão e vos apanhe de surpresa. Né? Então, o Dalton, até, quando ele estava dando essa aula, ele fez uma brincadeira engraçada, mas é verdade. Ele fala assim, mais ou menos assim. Vamos supor que você está andando no seu bairro aí, daí você ouve umas pessoas meio suspeitas falando, nós vamos passar ali na rua tal. Daí você fala, eita, essa rua é a minha rua. Daí nós vamos assaltar 3 casas ali, do número tal. Você vai voltar para casa, vai dormir? E aí você vai ser pego de surpresa, né? Então é isso que esse texto mais ou menos está dizendo, né? Tipo, se você tem informação, né, é a sua responsabilidade buscar esse conhecimento para que esse dia não te pegue de surpresa, para que esse dia não te pegue como um ladrão na noite. Não está dizendo que Jesus vai voltar como um ladrão na noite para você que está preparado no Senhor, para você que está pronto no Senhor. Gabriel, 1 Tessalonicenses 4, a gente leu do versículo 14 em diante. 1 Tessalonicenses 4, do 14 em diante. Em 2 Tessalonicenses, eu li do 2, do versículo 1 ao versículo 4. E 1 Coríntios foi o texto que eu não tinha achado. 1 Coríntios 15. Que fala, o 1 Coríntios 15 fala da última trombeta, e que daí vai vir o arrebatamento. Então o arrebatamento vem depois da última trombeta, né? Ou seja, tudo depois, nunca é antes da tribulação. Todos esses textos falam de um arrebatamento ou de uma reunião com o Senhor após a grande tribulação. Tá? Bom, voltando em Mateus 24, a gente estava no versículo 31, né? 30, 31.
Ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ponto. Então, até aqui a gente viu os eventos se desenrolarem. Dores de parto, as pressões sociais que vão acontecer, o início da grande tribulação, a intensificação da grande tribulação, o fim da grande tribulação, a volta de Jesus nos ares, né? O sinal do Filho do Homem é o Filho do Homem vindo com as nuvens, como Daniel 7 retrata, né? E aí fala que nós vamos ser reunidos com o Senhor. Aí, a partir daqui, Jesus vai começar a falar através de parábolas, ou seja, o estilo de ensino muda de profecia direta e começa a ser agora através de parábolas. A gente vai ver várias parábolas, a gente vai estudar elas no nosso próximo encontro, que vai dar tempo de começar agora. A gente vai ver várias parábolas, a gente usa esse tempo agora para pergunta. A gente vai ver várias parábolas que, inclusive, a gente ouve muito pregação dessas parábolas nas nossas igrejas e normalmente essas pregações são isoladas. Elas pegam essas parábolas para tratar essas parábolas isoladamente do texto. O que a gente vai fazer dessa vez é o contrário. A gente vai tratar dessas parábolas no contexto do que estava escrito aqui em Mateus 24, porque Mateus 25 é uma continuidade. Você vê que as parábolas começam ainda em Mateus 24. No versículo 32, Jesus vai falar: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ou seja, quando ele está falando através de metáfora e de parábola, ele fala, ó, agora é uma parábola, agora precisa interpretar, né? Então, Jesus vai trazer 7 parábolas aí que o Dalton, que é a pessoa que deu essas aulas sobre Mateus 24, ele classifica essas parábolas como, na verdade, 7 batalhas, né? Então, a gente vai falar de 7 batalhas que a gente precisa, os 7 lutas, né, os 7 batalhas que a gente precisa se preparar para o fim dos tempos. Né? Então, a gente vai ver aí a parábola da figueira, a parábola dos dias de Noé, a parábola do ladrão, a parábola do servo fiel, a parábola das virgens, a parábola dos talentos e depois a última aqui não é muito bem uma parábola, que é a parábola do bode do bode do quê? Eu fico assistindo as aulas em inglês e lendo a Bíblia em inglês, daí é que eu tenho que falar em português, eu fico todo perdido aqui. Mas é isso, então vamos parar por aqui, Mateus 24, e ir para algumas dessas perguntas que vocês estão colocando aí. E aí, para o nosso próximo encontro, na terça-feira, leiam Mateus 25 inteiro. E aí, se vocês puderem também, já comecem a ler Daniel. A gente vai tratar Daniel dos capítulos 7 ao capítulo 12. A gente vai conversar sobre metade do livro de Daniel, né? Daniel tem 12 capítulos, a gente vai começar do 7 até o 12. Tá bom? Muito bem, perguntas. Pergunta do Amarildo sobre a tribulação. Serão 7 anos mesmo? Eu acho que ele não estava aqui, eu acho. É uma boa pergunta. 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de tribulação? Pode responder. Tem uma especulação aí, né, que fala que são os 7, o último período, né, a última semana, né, o último período de 7 anos. Tem uma especulação que fala de uma paz, uma falsa paz que vai acontecer no período antes e tudo mais e tal. São especulações. Quem sabe que, de fato, o período da grande tribulação, né, o período dessa coisa bombando aqui, é 3 anos e meio, mas é 3 anos e meio a partir do ato abominável no templo, né, da abominação que vai causar desolação. Então, a partir dessa abominação que causa desolação no templo, 3 anos e meio de grande tribulação. Agora, se os 3 anos e meio anteriores são paz e segurança, não sei, não me parece não. Quando a gente vê dores de parto, quando a gente vê pressões sociais, quando a gente vê traição, quando a gente vê perseguição dos crentes, quando a gente vê martírio, não me parece que são anos de paz. Então, a gente não acredito que sejam 3 anos e meio de paz. A gente vai ver em Daniel que tem um momento que o anticristo ele
ele reafirma a aliança, né, com Israel. Então, pensa, o anticristo vai ter um momento que ele vai falar, não, tá certo mesmo, Israel tem direito à terra, Israel tem direito ao templo, deixa eles, taranã. Quanto tempo isso vai durar? E que tipo de paz isso vai trazer? Não sei responder. Mas a gente vê isso no livro de Daniel, né, que ele vai reafirmar a aliança. Muita gente interpreta como ele vai fazer uma aliança com Israel. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que ele vai firmar ou reafirmar a aliança eterna. E depois a gente vê em Daniel 12 que ele está se referindo à aliança eterna. Qual é a aliança eterna que a gente estava estudando anteriormente? Né? A aliança eterna é a aliança abraâmica. Então, ele vai reafirmar essa aliança com o povo de Israel. Mas aí a gente vê que na metade desse tempo, né? Então por isso que também é esquisito falar 3 anos e meio de paz, porque fala que na metade desse tempo ele vai vai fazer o ato abominável no templo, né? Então ele vai na metade do tempo, ele vai voltar atrás nessa confirmação da aliança e ele vai causar a desolação do templo. A Gabi perguntou, quando vocês falam que não haverá arrebatamento pré-tribulação, então os que serão salvos estarão nesse período de tribulação? Estarão onde nesse período de tribulação? Gabi, estarão na tribulação. Como João diz em Apocalipse 1, eu, João, vosso companheiro na tribulação. Então a gente vai passar pela tribulação e a gente vai ver que as parábolas que a gente vai estudar no nosso próximo encontro, elas vão dar estratégias para a gente se preparar para esse período de tribulação. Mas a gente vai estar na grande tribulação. Agora, eu, Gabi, morando em Piracicaba, vou ser impactado assim como o cara que mora lá, está lá no Oriente Médio, no epicentro da coisa? Não. Mas ao mesmo tempo vai. Uma amostra disso, vamos falar, o Holocausto pode ter sido uma amostra disso. Nem todo mundo foi impactado da mesma forma, mas ao mesmo tempo muita gente em muito lugar foi impactado por aquilo que estava acontecendo. Então, assim, que a grande tribulação vai impactar todos os crentes, isso vai, mesmo porque você precisa se posicionar, como eu falei. Então, o seu próprio posicionamento vai causar uma questão aí de tribulação. Né? Mas o que a gente não acredita também é que o fato de estar na tribulação é que Deus vai abandonar, né, a não, gente. De forma alguma. Eu acho que o que a gente acredita é que vai ser um período onde Deus vai estar conosco. Pensa no Êxodo, tá, Gabi? Pensa no Êxodo. Os israelitas, eles não estavam fora dos problemas, mas de alguma forma o Senhor constantemente trouxe proteção e livramento. Porém, é importante a gente entender que a palavra fala, que o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 24, que a gente vai ser perseguido e morto pelo nome dele. Então, muita gente vai ser martirizada nesse tempo de tribulação, né, em nome de Jesus, né, ou pelo nome de Jesus. E uma coisa que eu queria ler para vocês, em Daniel 7, fala que por um tempo que os santos seriam entregues na mão da besta por um tempo. Né? Então, queria lembrar exatamente o versículo agora. Mas a gente vai estudar Daniel mais para frente. Mas Daniel 7 está falando que os santos vão ser entregues na mão da besta por um tempo. Né? Então, a gente não crê nessa teologia do, sei lá, não sei nem como falar isso, mas do triunfalismo, né? Em que não tem mais sofrimento para os crentes, não tem mais sofrimento para aqueles que estão em Jesus, que o reino já é tudo agora, essas coisas assim. Não cremos dessa forma. Cremos, inclusive, que a gente vai ver isso em Jeremias, que
o Senhor usa muito a tribulação, usa muito a crise para trazer conserto, para trazer disciplina, para trazer tratamento. Então a gente vê essa constante assim na história, e nesse tempo de tribulação é um tempo de, creio também que é um tempo de refinamento, né? Um tempo em que a gente vai ser refinado, a gente vai ser provado como o ouro que precisa ser provado até um certo ponto no fogo, né? Para que as impurezas sejam retiradas, a gente também vai ser provado para que a gente entre na glória do Senhor, purificado e transformado. O marido está perguntando que alguns já dizem que a gente está vivendo a tribulação. O que a gente acha disso? A gente acha que não, porque como a gente leu aqui no texto, fala que versículo Mateus 24. Versículo 15. Versículo 15. Quando virdes no lugar santo a abominação desoladora que falou Daniel, então aí começa a grande tribulação. Então, teve já desolação no templo? Não. Então a gente não está vivendo a grande tribulação ainda. Não tem nem tempo ainda. Tem nem tempo ainda, quanto mais a grande tribulação. Estamos vivendo, talvez, contrações de treinamento, né? Que são aquelas amostras de dor de parto. Creio que sim. Né? Inclusive, eu acho que esse coronavírus e toda a situação, a forma como isso está acontecendo, é uma contração de treinamento. Né? Mas não é o tempo do fim. A Gabi está falando que alguns irmãos já são perseguidos e até mortos, né? Sem dúvida. E que no caso No caso da grande tribulação, isso vai se intensificará e alcançará outros cristãos. Exato, no mundo inteiro. Né? Então a gente vê perseguição, por exemplo, a gente não vê perseguição acontecendo no Brasil, por exemplo. Aqui no Canadá não tem perseguição a cristão. A gente crê que isso vai aumentar numa escala global. Agora é um dado importante, Gabi, porque nunca, né, só esse último século da história da igreja, a gente tem mais martírio do que a história da igreja inteira. Tá? Então isso é um dado que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver isso. Só no último século, só nos últimos 100 anos, o número de martírios por causa do evangelho, ele já é superior ao número de martírios da história inteira da igreja. Então, pensa, os últimos 100 anos, dos 2.000 anos passados, os últimos 100, tem mais gente que foi morta pelo nome de Jesus do que no resto dos 1.900 anos. Então, mas imagina isso se intensificar ainda mais, né? Então, resumindo, a gente Agora, acredita que a gente está caminhando, né, para tudo isso e que, sem dúvida, a gente está mais perto do que nunca. Mas, assim, a gente, por exemplo, tem gente que já se ofende com o coronavírus, né? Porque é do Senhor, não é do diabo, de quem que é, né? E por que essas coisas estão acontecendo. Então, a gente tem que estar preparado para isso e entender a grande tribulação como um processo de Deus, na verdade, né? Tudo é de Deus, o anticristo é de Deus? Lógico que não, mas ele tem passagens que falam que ele levantou o anticristo contra o povo dele. Né? Então, a gente não pode trazer em questionamento a soberania de Deus nesse processo. Né? Por exemplo, tem eventos de juízo no Apocalipse, né, que a abertura de um selo, quarto selo, quando Jesus abriu esse quarto selo, 1/3 da terra vai morrer. Um juízo, né, o quarto selo. Depois, não lembro agora qual das trombetas que daí mais 1/3 da terra morre. Ou seja, em 2 juízos do Senhor, metade da população já era. Então a gente está pronto para passar por esses dias sem se ofender com aquilo que o Senhor está fazendo, né? Sem se ofender com aquilo com o processo. Né? Então a gente precisa estar muito preparado para essas coisas, e é por isso que essas parábolas a gente entende que são formas de Jesus trazer ensino de como que você precisa se preparar para viver esses dias, né? Para você ser testemunha fiel nesses dias que vão acontecer nos tempos do fim. A Gabi está perguntando se o anticristo, a gente acha que o anticristo já está entre nós.
Não tenho ideia, Gabi. Não tenho ideia. Agora, de onde vem o anticristo, a gente especula. Na verdade, a gente não especula. Na verdade, a gente estuda para saber. E quando, se você quer saber de onde vem o anticristo, eu acho que 2 textos fundamentais que a gente tem estudado nesses dias é Ezequiel 38 e 39. Né? Outra pergunta, também quero saber. Deixa eu fazer uma indicação. 7 trombetas. Tá bom, Beleza, obrigado, vamos Marildo. ver. Vamos ver 7 trombetas. Ok. Muito bem, mais alguma pergunta? Débora, tá quietinha aí, Débora. Saudade, viu? Ezequiel o quê? Então, Ezequiel 38 e 39? sobre o que a gente está falando? Sobre o anticristo. De onde ele vem. Peraí que eu anotei aqui no caderno. Ezequiel 38 e 39. Lê do 36 ao 39 que tá garantido, porque o 36 é a restauração de Israel, daí o 37 continua, e daí o 38 e 39 é o Amargedon narrado na Bíblia, é Ezequiel 38 e 39. Muito bem. Então, para o nosso próximo encontro na terça-feira, leiam Mateus 25. Quer dizer, terminem Mateus 24, né? A gente parou no versículo 31. Quando Jesus vai começar no 32 a falar, aprendei agora com a parábola das figueiras. Então, no 31 ali a gente parou, continua lendo do versículo 32 até o final de Mateus 25. E aí a gente vai conversar sobre esses assuntos e já entrem também em Daniel 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí a gente vai começar a falar desses tempos aí, né? 70 semanas, 69 semanas, mais 7 semanas, 2.300 noites e tardes e manhãs, o que isso quer dizer? Então, todas essas coisas aí a gente vai... Macron é o presidente da França, é isso? Não é o Macron, não é o Papa. Não, a galera tá falando que ouviu alguma tem, saiu. Até minha mãe me mandou uns vídeos aí, quero Emmanuel Macron. Seu pai tá falando alguma coisa? Não, acho que ele só tava fazendo... Mas, enfim, tem várias especulações, tem muita gente que fala muita coisa, né? Mas a gente precisa ver na palavra o que é falar na palavra. E entender as linhas de raciocínio também, pensamento. Mas aquilo que eu falo para vocês desse nosso primeiro encontro, não ouçam só o que a gente fala e tomem por verdade. Entra nesses textos, nessas referências que a gente tem dado para vocês e leiam por vocês mesmos, bem o que está no texto, bem o que está no contexto daquilo, né? E aí a gente vai ter, com certeza, uma interpretação mais assertiva. Mas, gente, para ler na Bíblia, não para ficar vendo o vídeo. Não é para ficar procurando. Né? Pode assistir os vídeos do Ângelo, que estão muito bons. Assim, eu acho que ele tá... Coloca o nome dele aí. Ângelo Basso. Ele tá... Uma coisa para as pessoas pegarem. Ele tá fazendo várias séries de vídeos sobre Apocalipse 24, sobre Mateus 24. No último, inclusive, ele cita o meu irmão. Ele tá fazendo... você mandou privado pro Paulo. Ó. Eita, Paulo, copia e cola aí, Paulo, se o pessoal quiser saber. Chama Boletim Profético. Todos os dias à noite, por volta todas as noites, por volta das 9 ou 10 horas da noite aí do Brasil, ele faz uma live sobre esse mesmo tema que a gente está estudando. E acho que ele também tem abertura para perguntas e tal, então... E não deixa de acompanhar os cultos online da CTF Toronto, CTF Piracicaba, CTF Nova Hamburgo, CTF Brasil. CTF Lyon. Escuta, eu mandei uma mensagem aí no teu privado, eram 15 para as 9. De algum... Chegou a ler aí, não? 15 para as 9? Ainda nem é 15 para as 9? Não, é que é 15 perdão. para as 9. Eita, 15 para as 9 é daí, 15 para as 8. Não li não, acho.
Mandei aqui no, chat, no privado. A Gabi perguntou a respeito desse negócio do anticristo, a mensagem que eu lhe mandei foi exatamente sobre essa. Tem estudos e estudos de diversas linhas de pensamento exatamente voltada nessa ministração, nesse tipo de ministração, que indica, né, para uma direção da questão dessa parte do anticristo. E foi engraçado porque há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente estava ouvindo muito falar sobre isso a respeito da Igreja Católica. E até teve algumas teorias de conspiração que foram citadas a respeito disso. Foram algumas analogias colocadas até com relação ao livro de Revelações, ao livro de Apocalipse, citando a questão dos montes apontando para as extremidades de Roma e Vaticano em si. Também colocaram como a questão do anticristo até o João Paulo II, porque foi um enterro assim completamente inusitado para a Igreja Católica. E se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, ele foi enterrado num caixão trapezoidal e tem toda uma analogia com relação a essa questão de caixões trapezoidais. O Vaticano tem um site que é online e, por incrível que pareça, tem uma câmera no túmulo do Papa 24 horas que dizem que colocaram lá para poder toda a nação, né, todas as nações orarem por ele, porque diz que era um Papa carismático. Enfim, e aí trouxeram toda essa referência para a questão do levantar do anticristo vindo de Roma. E, pelo que a gente entende, o que a gente tem estudado e tal, na verdade, eu acho que tem um pouquinho mais a ver com a questão do Oriente Médio, e haja vista até a responsabilidade, né, a direção que os muçulmanos estão tendo, até com relação ao cuidado para a próxima geração que está sendo levantada. Então, os muçulmanos eles estão proativos, mas eles não estão batendo de uma forma tão intensa com os cristãos. Eles estão fazendo filhos. E é essas estatísticas que a gente tem visto. Eles estão fazendo filhos e ensinando as verdades na qual eles acreditam para os filhos, para eles poderem, em um ciclo de geração, ter uma população mais proativa do que propriamente dito os cristãos. Os cristãos, nessa geração, eles têm se levantado como muitos teólogos da verdade, mas com poucas práticas da verdade. Então, eles vão ter um confronto gigantesco. E as vertentes de linha de pensamento, elas apontam que se o anticristo na verdade, não nasceu, já está para o ventre. Então, pelo que a gente tem visto, já está pelo ventre. Eu não quero afirmar absolutamente nada, mas eu também não discordo absolutamente nada com relação a isso. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que a gente não pode descartar essa hipótese, sim, até pelo afunilamento que a gente está tendo das coisas de Deus e do despertar a nível global, principalmente para essa questão do amor e da paternidade de Deus. Nunca foi tão visto essa questão do derramar do amor e da paternidade de Deus, levantando uma geração realmente de filhos e filhas com entendimento para Ele. Então, esse é um ponto aí. Um outro ponto interessante que aqui eu estava ouvindo vocês falarem é que essa intensidade de ataques contra os cristãos a partir do tempo da tribulação, a gente fica imaginando, né, como chegaria isso ao Brasil, porque o Brasil, pela Constituição, sendo um Estado laico, a gente tem direito aberto de culto, né? O Brasil, pela Constituição dele, nós temos um direito realmente religioso, independente de evangélicos ou católicos, enfim, mas isso consta na Constituição brasileira. Então, como seria, né, essa questão dos ataques diretamente aos cristãos, sabendo que a própria nação ela dá embasamento para que o evangelho possa ser pregado, né? Como será que deve ser isso, né? Como será que vai acontecer, né? E olha, eu vou dizer a vocês, esses últimos tempos que a gente tem vivido, pelo menos essas 2 últimas semanas, com relação à limitação das transmissões, dos cultos presenciais, as coisas que têm acontecido, cara, a gente tem visto uma competitividade até mesmo dentro dos próprios cristãos. A gente tem visto um querendo se expor de uma forma melhor do que o outro, um querendo passar a perna de uma forma mais intensa nos outros. Então eu vejo que a gente, de certa forma, não vivemos a tribulação, mas as pessoas elas estão atribuladas. Então eu acho que isso vai trazer de uma forma muito mais intensa o que a palavra nos diz.
E fala, né, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Então é exatamente o que a gente tem visto aqui. A Gabi acabou escrevendo aí, ó, para nós brasileiros será um impacto muito grande. Já está sendo difícil ter cultos online, imagina se... Imagina se não tivesse internet. Essa é a verdade. Não teria nem culto online, a gente seria perseguido sem internet para poder pregar. Então, são coisas para a gente poder pensar, né, e alinhar. Eu quero dizer que eu acredito que toda a equipe que está participando dos treinamentos através da escola aqui da Bíblia, desse tempo de ensino, né, eu coloco aqui como um encontro de ensino. Então, a gente compartilha de coisas e eu acredito que toda a galera que está aqui conectada tem sido extremamente edificada por vocês aí. Eu quero honrá-los no tempo de vocês. Eu sei que por toda a logística de família, crianças pequenas, Stephanie grávida, então também quero honrá-los nisso e eu acho que a resposta é o pessoal aqui que se mantém fiel, vai se mantendo fiel aqui, vai compartilhando com vocês e daqui a um tempo essa família vai crescendo mais e o importante é que a gente tá instituindo algo e o desejo do meu coração sempre foi esse. Nós não trazemos uma linha de pensamento voltado a uma denominação ou de certa forma a uma igreja, apesar de todos nós fazemos parte de certa forma da mesma igreja. Nós todos fazemos parte da mesma igreja, a igreja de Jesus. Mas os ensinos despertam nas pessoas, né? A palavra desperta na pessoa, nas pessoas essa paixão pela leitura, por ter um tempo maior de Bíblia, por ter um tempinho maior. Então eu quero encorajá-los, a todos que estão participando, a aproveitar esse período de quarentena, a mergulharem mesmo em alguns estudos. Se vocês tiverem dúvidas, mandem os e-mails, escrevam. O Vitor e a Stephanie já falaram que vocês têm acesso livre aos e-mails deles, podem mandar para a igreja, podem mandar entre vocês. A gente se edifica e a gente constrói, na verdade, dessa forma. E como eu disse, honrando a vocês dois por esse tempo. Eu quero que Deus abençoe vocês, guarde vocês aí de tudo, que o coração de vocês seja sempre voltado no altar. Eu estou feliz demais com o crescimento, o avanço que eu vejo vocês terem a cada ministração. E, como eu falei, que vocês sejam providos de tudo, família, casa, recursos, tudo. E esperamos que essas liberações saírem logo, depois que ele nascer, vocês possam vir dar aula presencial aqui para eles em um período. Aí vocês saem de férias aí, vêm para cá fazer tudo muito misturado aqui. Amém? Sentir firmeza. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo pela participação e apoio. Vamos que vamos. Até semana que vem, pessoal. Se tiverem dúvida, como o Paulo falou, podem mandar no e-mail. Deus abençoe. Boa Maravilha. noite. A aula foi gravada, então ela já vai estar disponível amanhã, ela já está disponível no site da igreja, assim como a aula de terça-feira também já está disponível no site da igreja. Quem quiser dar uma recapitulada lá, acessa lá. Maravilha? Maravilha. Tchau, gente. Boa noite. Nossa, você consegue?